Duas mulheres decidem emagrecer no mesmo mês. Uma corta as calorias pela metade, tira pão, arroz, tira o doce, passa o dia inteiro se controlando. Já a outra ajusta as porções, mas continua comendo um pouco de tudo. Nas primeiras semanas, a diferença parece óbvia. Quem cortou mais acaba emagrecendo mais rápido. A causa começa a folgar, o número na balança desce todo dia. Já a outra, que só ajustou as porções, emagreceu bem mais devagar. A que cortou tudo começou a sentir fome fora da hora. Teve episódios em que perdeu a mão com a comida à noite e viu o peso subir e descer, sem sair muito do lugar. A outra, que nunca cortou tanto assim, seguiu perdendo peso devagar, só que sem parar. Porque quanto mais você corta, mais o seu corpo e a sua cabeça passam a trabalhar contra você. E existem 5 motivos para isso acontecer. E o terceiro deles é o que mais faz mulher nenhuma entender por que fez tudo certo e mesmo assim voltou a engordar. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga, médico com atuação em medicina metabólica, emagrecimento e equilíbrio hormonal. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que restringir demais pode te fazer engordar e o que fazer para emagrecer sem viver numa dieta eterna. Se você já cortou calorias ao extremo e em algum momento sentiu que perdeu o controle, fica até o final, porque na maioria das vezes o problema não foi simplesmente uma falta de força de vontade. Vamos começar pelo primeiro motivo. Quando você decide emagrecer, a lógica, obviamente, parece simples: gastar mais e perder peso. E dentro de uma certa margem, isso realmente funciona. O problema aparece quando o corte é exagerado. Pense numa mulher que decide cortar quase tudo pela metade que costumava comer anteriormente, de uma vez, sem uma transição. Nos primeiros dias, ela sente que está no controle. Depois de uma semana, a fome começa a aparecer em horários que antes nem passavam pela cabeça dela. No fim da tarde, ela já está pensando em comida de novo. Isso não é falta de força de vontade. Quando o corpo percebe uma restrição muito grande, ela acaba reagindo. Alguns hormônios ligados à fome tendem a aumentar, enquanto sinais de saciedade tendem a diminuir. Ao mesmo tempo, o corpo pode ajustar o próprio gasto energético para baixo, como se estivesse economizando diante de um cenário de escassez. Ou seja, você corta calorias, mas o corpo corta gasto e aumenta a fome de volta. Na prática, isso aparece com uma vontade de comer que não é só coisa da sua cabeça. É fome mesmo, só que amplificada. Agora imagine duas mulheres cortando calorias ao mesmo tempo. Uma faz um corte moderado, mantém proteína suficiente e ainda consegue treinar com energia razoável. A outra corta drasticamente, tira quase todo o carboidrato e ainda tenta manter os mesmos treinos pesados de antes. As duas estão em déficit, mas o corpo de cada uma está vivendo uma experiência completamente diferente. A primeira sente fome, mas dá para segurar. A segunda vive cansada, com a cabeça pensando em comida o dia inteiro, sentindo que o treino que antes era leve, agora exige um esforço enorme. Não é força de vontade diferente, é a intensidade da restrição que muda. E o resultado, na maioria das vezes, costuma seguir o mesmo padrão. A mulher que corta demais segue rígida durante o dia, evitando qualquer coisa fora do plano, só que à noite, cansada e faminta, acaba comendo muito mais do que comeria se estivesse se alimentando da forma correta. Ela sai daquele momento se sentindo culpada, jura que vai ser mais forte no dia seguinte e o ciclo se retroalimenta. O problema é que quanto mais essa restrição se repete, mais difícil fica sustentar qualquer estratégia por muito tempo. O corpo aprende a reagir cada vez mais rápido à escassez e a mente aprende a associar dieta a sofrimento. E é sobre isso que nós precisamos falar agora. Esse segundo motivo, ele tem menos a ver com o corpo e muito mais a ver com a cabeça. E sinceramente, é um dos mais difíceis de serem percebidos porque parece fazer todo sentido do jeito errado. A lógica que a maioria das mulheres aprende é essa: se um alimento engorda, ela precisa ser cortado. Se é doce, ela é vilão. Se é carboidrato, nem pensar. Bebida alcoólica, de jeito nenhum. E na teoria, cortar de vez realmente parece uma decisão mais segura e assertiva. Só que na prática, o cérebro reage de um jeito curioso quando você proíbe alguma coisa. Pense numa mulher que decide: nunca mais vou comer chocolate. Nos primeiros dias, ela até consegue seguir essa linha de raciocínio, de pensamento. Vê uma propaganda na televisão e sente uma vontade maior do que sentia normalmente. Isso não é falta de disciplina, é um efeito psicológico bem documentado. Quando alguma coisa passa a ser proibida, ela tende a ganhar um valor maior na nossa cabeça. A gente passa a desejar exatamente aquilo que decidiu que nunca mais vai ter. E o problema da régua rígida é que ela costuma quebrar. Agora imagine
duas cenas parecidas, só que com desfechos, resultados diferentes. Na primeira, uma mulher está numa festa de aniversário. Ela decidiu meses atrás que doce está banido da vida dela. Só que ali na frente dela aparece um bolo. Alguma coisa dispara. Ela come um pedaço, depois come mais um, e aí ela já sente que quebrou a dieta e passa a comer mais. Na segunda cena, outra mulher também está na mesma festa, só que para ela, doce não é proibido. É só uma coisa que ela não come todo dia. Ela come um pedaço, aproveita, segue o resto do dia normalmente. A diferença entre as duas não foi a força de vontade, foi a régua. Uma vivia sob a lógica do tudo ou nada, a outra tinha espaço para flexibilidade. Isso tem um nome, o efeito do que, já que passou, passou. A pessoa quebra uma regra pequena e, ao invés de simplesmente seguir em frente, interpreta aquilo como um fracasso total. Repara que o gatilho não foi chocolate, não foi o bolo, foi a proibição. Quanto mais rígida a regra, maior chance de quebrar. E maior o estrago quando quebra. Isso não significa que comer o que quiser, na quantidade que quiser, o tempo todo, seja o caminho. Também não é dessa forma. Mas existe uma diferença grande entre eu escolho comer menos disso na maioria dos dias e eu estou proibida disso para o resto da vida. São duas situações diferentes. A primeira frase deixa espaço para decisão. A segunda cria uma bomba relógio. E se você parar para pensar, esses dois primeiros motivos já se conectam. Você corta calorias demais, o corpo aumenta a fome, você proíbe alimentos específicos, a cabeça aumenta o desejo por eles, fome amplificada de um lado, desejo amplificado de outro, junta os dois pontos e você já entende por que tantas mulheres vivem esse ciclo de ser rígida a semana inteira e perder o controle no final de semana. Chegamos no terceiro motivo, e esse é o que costuma dar nome para a sensação que muitas mulheres já sentiram, mas nunca conseguiu explicar direito. Eu não tenho controle. Na maioria das vezes não é sobre controle, é um ciclo que se retroalimenta. Vamos juntar o que você já viu até agora. No primeiro motivo, vimos que cortar calorias demais tende a aumentar a fome e reduzir a energia disponível ao longo do dia. No segundo, vimos que proibir alimentos específicos tende a aumentar o desejo por eles, que quanto mais rígida a régua, maior a chance dela quebrar. Agora imagine esses dois efeitos acontecendo ao mesmo tempo, todos os dias na vida real de uma mulher. De manhã, ela começa forte. Café preto, quase nada de carboidratos, segurando a vontade de comer algo diferente. No almoço, escolhe o prato mais leve da geladeira, mesmo sentindo que aquilo não é suficiente. No meio da tarde, a fome já apareceu. Não é vontade, é uma fome mesmo. Lembra do primeiro motivo? Só que ela se segura porque ainda não é hora. À noite, chega em casa cansada, com a fome acumulada do dia inteiro e a régua mental cada vez mais fragilizada. E é exatamente nesse momento que a compulsão tende a aparecer. Ela abre a geladeira só para ver o que tem e, sem perceber muito bem como, come bem mais do que pretendia. Pão, doce, o que estiver na frente. Termina o episódio sentindo-se culpada. Promete recomeçar amanhã do jeito certo e no dia seguinte repete a mesma restrição que gerou o exagero da noite anterior. Percebe o formato? Restringe, acumula fome, desejo, depois compensa exagerando. E o exagero de hoje vira a justificativa para restringir ainda mais o dia de amanhã. Esse padrão vem sendo descrito em estudos sobre comportamento alimentar como um ciclo de restrição-compulsão. Ele não aparece do mesmo jeito em todo mundo que faz dieta e a intensidade varia bastante de pessoa para pessoa. Isso não é força de vontade durante o dia contra fraqueza à noite. É o mesmo mecanismo em momentos diferentes. A restrição do dia é o que constrói a pressão que aparece à noite. Por isso, tentar resolver esse ciclo só com mais disciplina tende a não funcionar. Você estaria tentando conter o efeito sem mexer na causa. Repara que os três motivos que você já viu se encaixam. Você corta calorias demais e o corpo aumenta a fome, você proíbe alimentos específicos e a cabeça aumenta o desejo por eles, e quando a fome e o desejo se acumulam o dia inteiro, o resultado quase sempre é o mesmo à noite. E é exatamente por aí que eu estruturei o Destrave Metabólico, um protocolo de 14 dias que trabalha o timing certo de proteínas, carboidratos, justamente para evitar esse acúmulo de fome e desejo ao longo do dia. Para você não depender da força de vontade, para não exagerar à noite, o acesso é vitalício, garantia de 7 dias e o link está na descrição. E por fim, chegamos no último motivo, e ele, na verdade, é a síntese de tudo que você viu até aqui. Vamos recapitular. Cortar calorias demais
aumenta a fome e reduz a energia disponível. Proibir alimentos específicos aumenta o desejo por eles. Fome e desejo acumulados ao longo do dia tendem a virar compulsão à noite. E por trás de tudo isso, o corpo ainda reage à restrição intensa, ajustando o próprio gasto energético para se defender. O problema nunca foi somente falta de esforço, é o tamanho do esforço. Porque existe uma diferença enorme entre reduzir e restringir ao extremo. E é exatamente aí que mora a saída desse ciclo. Pense em duas mulheres, de novo, para fechar essa ideia. Uma decide que a partir de segunda vai cortar praticamente tudo, sem doce, sem carboidrato, sem exceção, todos os dias, sem previsão de fim. A outra ajusta as porções, mantém os alimentos que gostam com mais moderação e trata a alimentação como algo que ela vai sustentar por anos, não só até o verão. A primeira tende a emagrecer rápido no início e é exatamente ela que corre o maior risco de entrar nos 4 ciclos que nós vimos aqui: fome, desejo, compulsão e adaptação do corpo. A segunda emagrece num ritmo mais lento, só que ela não está numa corrida contra o tempo. Repare numa coisa: passado alguns meses, é bem comum que a segunda mulher esteja mais perto do resultado que queria do que a primeira. Não porque ela emagreceu mais rápido, mas porque ela nunca precisou parar. Significa ter espaço para viver, sair para jantar, comer um bolo de aniversário, errar num dia, sem que isso jogue tudo por terra. Porque se um único deslize é suficiente para destruir sua estratégia inteira, o problema não é o deslize, é a estratégia. Vamos pensar aqui num exemplo concreto. 2 amigas vão ao casamento, no mesmo final de semana, a que vive numa restrição rígida, chega no evento já cansada de segurar a régua a semana inteira, come o que não pode, sente que já quebrou tudo e passa o resto do final de semana comendo fora de controle. Porque na cabeça dela já não tem mais volta até segunda. A que tem uma alimentação mais flexível também come o bolo, também aproveita a festa, só que no dia seguinte simplesmente volta à rotina dela. Sem culpa, sem recomeço, sem discurso de fracasso. A diferença entre as duas não foi o bolo, foi a régua. Quando a alimentação tem espaço para flexibilidade, a régua mental para de ser tão rígida. E sem aquela régua rígida, o efeito que vimos no segundo motivo, que é desejar mais o que é proibido, acaba perdendo força. Quando o déficit calórico ele é moderado, em vez de extremo, o corpo não entra no mesmo nível de alerta. A fome não fica tão amplificada, como vimos no primeiro motivo. E o corpo não precisa se defender reduzindo tanto o próprio gasto energético, como nós vimos no quarto motivo. Ou seja, ajustar a intensidade da restrição não é fazer menos esforço, é remover o gatilho que ativa os outros 4 motivos um por um. No fim, o que sustenta o resultado a longo prazo não é a dieta mais rígida que você fez, não é a que te faz perder mais peso em 15 dias, é a que você consegue manter sem viver em guerra com a comida. Daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Não é força de vontade, e nunca foi sobre isso. É entender como seu corpo, a sua cabeça reagem à restrição e a construir uma estratégia que trabalhe a favor disso e não contra. E se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é esse. Da próxima vez que você sentir vontade de cortar tudo de uma vez, lembre-se dos 5 motivos que você acabou de ver. Porque na maioria das vezes, o corpo que não responde mais não está sabotando você. Ele só está reagindo do jeito que sempre reagiu.